Tudo começou com uma ideia absurda e uma promessa. Se for para cometer um golpe, que seja o maior de todos. Meu nome não importa, e se um dia você ouvi-lo, significa que algo deu muito errado. Eu sempre fui um fantasma no mundo digital, alguém que vive nas sombras e manipula códigos como se fossem marionetes. Nunca fui do tipo que roubava pequenos valores ou fazia golpes medíocres. Eu queria mais. Queria algo grandioso, algo que fizesse história. Foi então que descobri Vitor Lang, um bilionário excêntrico, fundador da Neon Bank, a maior fintech do mundo. Lang não era apenas rico, ele era intocável. Sua empresa prometia transações seguras, criptografadas e protegidas por inteligência artificial de última geração. Para qualquer um, seria impossível burlar esse sistema. Mas eu sabia a verdade. Quanto mais alguém acredita estar seguro, mais vulnerável ele se torna. Passei meses estudando cada detalhe da vida de Lang. Quem eram seus amigos, seus funcionários mais próximos, seus hábitos diários. Descobri que ele confiava cegamente em sua tecnologia. Acreditava que sua inteligência artificial, NeoMind, era impenetrável. E isso me deu a chave para o plano perfeito. A primeira coisa que aprendi sobre golpes é que eles não acontecem de um dia para o outro. O sucesso depende da paciência, do estudo, do tempo investido em construir a oportunidade perfeita. E foi exatamente isso que fiz. Entrei em fóruns exclusivos onde hackers e insiders do mercado financeiro trocavam informações confidenciais. Lá, consegui contato com alguém de dentro da Neon Bank, um programador sênior insatisfeito com o próprio salário, frustrado por ver Lang ficar cada vez mais rico enquanto ele mal conseguia pagar as contas. Com sua ajuda, infiltrar-me na empresa se tornou viável. Criamos uma identidade falsa para mim, Daniel Foster, um desenvolvedor altamente qualificado, especialista em segurança cibernética e com experiência em fintechs. Claro, tudo isso era uma ilusão bem montada, respaldada por documentos forjados e um histórico impecável que criei no submundo digital. Depois de 3 meses de entrevistas, testes e verificações, finalmente consegui o que queria: um crachá de acesso à fortaleza do bilionário. Agora, eu estava dentro. A partir daqui, tudo era uma questão de tempo até que o maior golpe da história da internet começasse a se desenrolar. Enganar um bilionário não é como hackear um banco comum. Vitor Lang era um gênio paranoico e sabia que sua riqueza era um alvo constante. Ele investia centenas de milhões em segurança digital e contratava os melhores especialistas para blindar seu império financeiro. Mas eu sabia de uma coisa: todo sistema tem uma falha. Sempre. Agora, eu estava infiltrado na Neon Bank, com um crachá que me dava acesso a partes críticas da empresa. Mas a missão estava apenas começando. Não bastava estar dentro, eu precisava encontrar uma brecha que me permitisse derrubar o castelo sem que ninguém notasse até que fosse tarde demais. Conhecendo o inimigo por dentro. Desde o primeiro dia na empresa, adotei uma estratégia de máxima discrição. Eu era o novo funcionário do setor de segurança cibernética, um especialista contratado para reforçar o código-fonte da NeoMind, a inteligência artificial que Vitor Lang considerava sua maior criação. A NeoMind era um sistema avançado, projetado para detectar e bloquear transações fraudulentas antes mesmo que elas fossem concluídas. Em teoria, era impossível burlá-la. Mas teorias nunca resistem à prática quando há um hacker no controle. Para executar o golpe, eu precisava de 2 coisas. 1. Acesso ao código-fonte da NeoMind. Sem isso, não conseguiria entender como o sistema detectava anomalias financeiras. 2. Uma porta de entrada invisível. Uma falha que me permitisse desviar dinheiro sem acionar nenhum alerta. Durante semanas, trabalhei como qualquer outro funcionário, sem levantar suspeitas. Descobri que Vitor Lang era obcecado por segurança, mas possuía um ponto fraco. Ele confiava cegamente na NeoMind, acreditando que ela era infalível. E essa confiança era exatamente o que eu precisava explorar. A descoberta da falha. Meu parceiro infiltrado, o programador sênior que facilitou minha entrada, já havia me dado um mapa inicial do sistema. Mas era algo superficial. Se eu quisesse encontrar a falha perfeita, precisaria mergulhar mais fundo. Foi quando percebi um padrão interessante. A NeoMind analisava transações em tempo real e usava machine learning para prever possíveis fraudes. Mas o sistema tinha um comportamento curioso. Ele confiava mais em transações feitas por usuários de longa data do que em novas contas. Isso significava que, se eu quisesse fazer um desvio milionário sem ser detectado, precisaria usar contas que já existiam dentro do próprio sistema. E eu sabia exatamente onde procurar. Minha estratégia foi simples,
mas engenhosa. Durante semanas, fui inserindo pequenas alterações no código da NeonMind, alterações quase invisíveis, impossíveis de serem detectadas em auditorias convencionais. Cada linha de código que eu modificava era uma peça do quebra-cabeça que eu estava montando. O objetivo era um só: fazer a inteligência artificial ignorar transações fraudulentas vindas de contas específicas. Para isso, selecionei um conjunto de 50 contas bancárias inativas, pertencentes a empresas fictícias que nunca chegaram a usar os serviços da Neonbank. Elas estavam lá, esquecidas, sem movimentações há anos. Com meu acesso privilegiado, reativei essas contas gradualmente, simulando pequenas transações para que a NeonMind voltasse a reconhecê-las como legítimas. Depois de 3 meses de infiltração, minha brecha estava pronta. Agora, bastava esperar pelo momento certo para agir. Antes de executar o golpe principal, eu precisava testar a falha para garantir que tudo estava funcionando. Um erro poderia custar minha liberdade e minha vida. Fiz uma transferência inicial de apenas $10.000, usando um dos perfis reativados. O dinheiro saiu da conta de um grande investidor e foi para uma das contas fantasmas que eu controlava. Nenhum alerta foi ativado. Nenhuma bandeira vermelha. A NeonMind simplesmente ignorou a transação. Meu plano estava funcionando. Naquela noite, enquanto olhava para a tela do meu laptop e via o dinheiro atravessar os sistemas da Neonbank como se fosse uma simples transação qualquer, um sorriso se formou no meu rosto. Eu tinha acabado de driblar a inteligência artificial mais avançada do mundo. E aquilo era só o começo. Meu primeiro teste havia funcionado. $10.000 atravessaram o sistema como se fossem apenas mais uma transação normal. Nenhum alarme, nenhum alerta, nenhuma reação da inteligência artificial que Victor Lang tanto confiava. Aquilo confirmou o que eu já suspeitava. A NeonMind não era tão infalível quanto o bilionário acreditava. Mas fazer desaparecer $10.000 era uma coisa. Desviar 120 milhões e escapar sem deixar rastros era outra completamente diferente. A diferença entre um hacker comum e um verdadeiro arquiteto do crime digital está na preparação. Eu sabia que tinha apenas uma chance de executar o golpe. Se algo desse errado, eu seria rastreado, caçado e, muito provavelmente, morto. Então, planejei tudo nos mínimos detalhes. Havia 3 fases essenciais para a execução do golpe. 1. A multiplicação dos fantasmas. Eu não podia depender de apenas 50 contas bancárias inativas. Precisava de mais. E precisava que parecessem ativas. 2. A movimentação invisível. Transferências pequenas não chamavam atenção, mas um grande volume de dinheiro sumindo de uma só vez dispararia alarmes. Eu precisava fazer o dinheiro dançar de um lado para o outro até desaparecer. 3. O desaparecimento. De nada adiantava roubar $120 milhões se eu não tivesse como acessar esse dinheiro depois. Ele precisava ser convertido, lavado e distribuído antes que alguém percebesse. E eu executei cada uma dessas fases como uma sinfonia bem ensaiada. Durante os meses seguintes, passei a criar novas identidades dentro do sistema. Não era difícil, considerando meu acesso privilegiado ao banco de dados da Neonbank. O segredo estava na estratégia. Em vez de simplesmente criar contas falsas, eu revivi contas esquecidas e dei a elas um histórico de movimentação. Peguei contas de pessoas falecidas, empresas desativadas, startups que nunca saíram do papel e investidores que haviam aberto conta na Neonbank, mas nunca a usaram de verdade. Em cada uma dessas contas, comecei a realizar pequenas movimentações diárias, enviando e recebendo valores simbólicos entre elas. Apenas alguns milhares de dólares por vez, para que o sistema continuasse reconhecendo-as como ativas e legítimas. Depois de 6 meses de trabalho silencioso, eu tinha sob meu controle mais de 400 contas bancárias espalhadas pelo sistema, cada uma delas parecendo perfeitamente legítima. Agora, eu podia começar o golpe de verdade. A maioria dos golpes cibernéticos falha porque os criminosos tentam mover muito dinheiro de uma só vez. Eu não cometeria esse erro. O plano era usar a própria NeonMind contra ela. A inteligência artificial da Neonbank operava sob um princípio básico. Movimentações previsíveis são seguras, movimentações em comum são suspeitas. Ou seja, se um cliente sempre movimentava valores pequenos, e de repente, transferia $1 milhão para uma conta desconhecida, o sistema disparava um alerta. Mas e se os valores transferidos fossem pequenos, constantes e aparentemente legítimos? Foi exatamente isso que fiz. Durante um período de semanas, comecei a movimentar valores cada vez maiores entre as contas fantasmas que eu havia criado.
A cada nova transação, o dinheiro passava por uma nova conta, misturava-se a outras transações legítimas e se perdia no labirinto financeiro que eu mesmo havia criado. O truque era simular um fluxo de dinheiro real. Os valores nunca eram fixos, às vezes, uma conta recebia $500, às vezes 30 mil. O importante era que o dinheiro nunca ficasse parado e nunca saísse diretamente do banco. Depois de mais algumas semanas, eu tinha movimentado centenas de milhões de dólares sem que ninguém percebesse. Agora, tudo que restava era dar o golpe final. Na noite que eu escolhi para executar o ataque definitivo, um temporal caía sobre São Francisco. Era irônico, porque era exatamente essa tempestade que garantiria minha vitória. Victor Lang era um paranoico da segurança, mas sua equipe de TI ainda era composta por seres humanos, e humanos cometem erros quando estão sobrecarregados. A chuva torrencial causou uma queda de energia em parte dos servidores da Neon Bank, e o backup entrou em ação. O sistema estava funcionando, mas de forma mais lenta, com menos supervisão humana e um alto volume de transações sendo processado ao mesmo tempo. Naquele exato momento, disparei uma série de transferências simultâneas. Não para as contas fantasmas que eu havia criado, isso seria um erro. O dinheiro foi enviado para corretoras de criptomoedas internacionais, dividido em milhares de microtransações para que não fosse rastreável. Os números piscavam na tela. US cifrão 1,2 milhão enviado para Hong Kong. US cifrão 3,5 milhões convertidos em Bitcoin no Japão. 2 milhões de dólares distribuídos em carteiras frias na Estônia. 10 milhões de dólares misturados em fundos de investimento anônimos no Caribe. E assim por diante, até os 120 milhões de dólares terem sumido completamente do sistema. Quando Victor Lang e sua equipe finalmente perceberam que algo estava errado, já era tarde demais. O dinheiro não existia mais. E eu também não. Não fiquei parado para ver o caos que se instaurou na Neon Bank. Assim que as últimas transações foram processadas, apaguei todas as minhas pegadas digitais. Meu laptop foi destruído. Meu telefone foi descartado. Um passaporte falso estava me esperando no aeroporto. Em menos de 24 horas, eu já estava em outro país, usando um novo nome, com minha fortuna guardada em carteiras criptografadas que ninguém jamais poderia rastrear. Victor Lang acabava de sofrer o maior golpe financeiro da era digital, e não fazia ideia de quem era o responsável. Mas uma coisa eu sabia, ele não deixaria isso barato. O verdadeiro jogo ainda estava para começar. A sensação de vitória durou pouco. Em menos de 24 horas, a Neon Bank já sabia que havia sofrido o maior golpe financeiro da era digital. 100 milhões de dólares não desaparecem sem deixar rastros. A empresa estava em pânico. Mas Victor Lang não era um homem comum. Ele não confiava na polícia. Não confiava no FBI. Não confiava nem mesmo em seus próprios funcionários. Lang era bilionário, e bilionários resolvem problemas de forma diferente. Enquanto eu tomava um café em um pequeno hotel em Bangkok, comemorando minha vitória, ele já havia mobilizado sua rede particular de caçadores. E eu ainda não sabia, mas meu tempo estava acabando. Underline, 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 underline. As primeiras reações. O golpe foi descoberto na manhã seguinte, quando um dos diretores financeiros notou uma anomalia absurda nos relatórios de movimentação bancária. Os números não batiam. Uma discrepância de exatamente 120 milhões de dólares. A princípio, acharam que era um erro nos servidores, um problema no backup devido à tempestade da noite anterior. Mas conforme investigavam, perceberam a verdade. O dinheiro havia sumido. Não transferido para outra conta, não bloqueado, não em processamento. Sumido. A NeoMind não havia detectado nada. Nenhum alerta de fraude. Nenhuma transação suspeita registrada. Era como se o dinheiro tivesse evaporado. Lang foi chamado imediatamente. E ele ficou furioso. Victor Lang nunca confiou na lei. Ele sabia que, se envolvesse o FBI, a mídia descobriria, e isso destruiria a reputação da Neon Bank. Então, em vez disso, ele chamou seus próprios caçadores. Lang era dono de diversas empresas no Vale do Silício, mas também tinha contatos no submundo. Ex-militares, ex-agentes de segurança, especialistas em rastreamento digital e caçadores de recompensas do mundo inteiro. Dentre eles, 3 nomes se destacavam. Item Nicholas Graves, um ex-agente da CIA especializado em rastreamento financeiro. Se alguém podia seguir o dinheiro,
Era ele. Item Rafael, o Espectro Montenegro, um dos hackers mais temidos do mundo, agora trabalhando como caçador para corporações gigantes. Item Ilha Petrov, um ex-membro da inteligência russa, especialista em encontrar pessoas que não querem ser encontradas. Eu não sabia nada disso ainda. Mas assim que eles foram acionados, o jogo mudou completamente. Naquela noite, enquanto eu aproveitava minha primeira grande vitória em Bangkok, abri meu laptop para checar os fundos. Tudo estava como planejado. Os 120 milhões estavam fracionados em milhares de transações, misturados em carteiras criptografadas, impossíveis de rastrear. Mas algo me deixou inquieto. Recebi um alerta anônimo em um dos meus e-mails descartáveis. Saia já daí. Estão atrás de você. A mensagem não tinha remetente. Nenhum IP de origem. Apenas essas palavras. Na mesma hora, entrei em modo de emergência. Eu sabia o que isso significava. Lang já estava me caçando. Não perdi tempo. Peguei minha mochila com documentos falsos, dinheiro vivo e um novo celular criptografado. Em menos de 20 minutos, já estava fora do hotel e pegando um táxi para um dos pontos de saída mais seguros da cidade. Uma rede de passagens clandestinas operadas por contrabandistas locais. Eu já havia planejado rotas de fuga antes mesmo de executar o golpe. Sabia que, se algo desse errado, precisaria desaparecer rapidamente. O plano era simples: sair de Bangkok e ir para um país onde Lang não tivesse influência. Mas antes que pudesse executar esse plano, aconteceu algo que mudou tudo. No caminho para a saída da cidade, o táxi foi bloqueado por duas SUVs pretas. Eles me encontraram. Eu sabia que correr não adiantaria. Eram profissionais. Saí do carro lentamente, mantendo as mãos visíveis. Um homem desceu de uma das SUVs. Alto, magro, de cabelo raspado e olhos escuros como a noite. Ele sorriu de um jeito frio e sem pressa. Item, você fez um trabalho incrível, ele disse, acendendo um cigarro. Mas achou mesmo que poderia enganar Vitor Lang e sair impune. Era Rafael Montenegro. O espectro. Meu coração disparou. Se ele estava ali, significava que eu era um alvo prioritário. Item Lang quer conversar com você, ele continuou. E confie em mim, você não quer que a gente precise te levar à força. Olhei ao redor. 2 homens armados atrás dele. Mais 2 dentro da SUV. 5 contra 1. Pensei rápido. Se me levassem, eu estava morto. Mas se eu fugisse, eu só tinha uma chance. Montenegro se aproximou, como se já estivesse certo de que eu me renderia. Foi nesse momento que agi. Joguei minha mochila no rosto dele e corri. O barulho de tiros ecoou pela rua. Os seguranças dispararam sem hesitar, mas Bangkok era uma cidade movimentada, e atirar ali chamaria muita atenção. Corri o mais rápido que pude, desviando entre os carros, saltando sobre motocicletas paradas. Se eu conseguisse chegar a um dos becos estreitos da cidade, teria uma chance. Montenegro gritou alguma coisa, e um dos seguranças me perseguiu. Mas eu conhecia aquela área. Eu tinha estudado todas as possíveis rotas de fuga. Virei à esquerda, entrei por um corredor escuro e subi uma escada de metal até o telhado de um prédio. Ouvi os passos deles logo atrás. Eu tinha segundos para agir. Lá de cima, vi um trem de carga se movendo lentamente nos trilhos abaixo. Sem hesitar, saltei. Aterrissei com força sobre um dos vagões, quase perdendo o equilíbrio. Atrás de mim, Montenegro me olhava do topo do prédio, furioso. Eu havia escapado. Por enquanto. Passei os dias seguintes fugindo, mudando de país constantemente. Mas agora havia um problema. Eu não podia mais confiar em ninguém. Lang estava usando seus contatos no submundo para me encontrar. Eu via sinais disso em cada lugar que ia. Movimentações estranhas, perguntas sobre um homem misterioso viajando sozinho, tentativas de rastrear meus dispositivos. Ele não ia parar. E foi então que percebi, se eu quisesse sobreviver, não bastava continuar fugindo. Eu teria que virar o jogo.